ele linka com o que nós vamos entrar aqui a respeito da Laudato Si, que é a questão da gnose. Onde entra a gnose aí no ambientalismo, nas questões de controle populacional, natalidade? Onde entra a gnose aí nessas questões? Veja só, de maneira geral, o pensamento gnóstico, o pensamento cabalista, perennialista, o que quer que seja, ele vai falar de um período áureo da história, ou até mesmo uma harmonia primordial que existia antes da queda. E aí, claro que haverá diferentes cosmogonias, teogonias, etc. Mas muitas vezes vou falar justamente que existia essa harmonia primordial, ela foi quebrada e, em decorrência disso, veio o surgimento do mundo físico, do mundo material, e agora nós estaríamos no movimento de retomar esta harmonia primordial através de uma expansão da consciência, uma tomada de um conhecimento intuitivo da nossa natureza divina, etc., etc. E aí ela precisaria ser corrigida, e aí nós conseguiríamos, então, voltar para a fonte primordial. E quando todos realizassem essa volta, teríamos, então, restaurada a harmonia primordial, a harmonia original. Então, nessa perspectiva, nós tendemos a ver a história humana de modo muito pessimista, porque conforme nós avançamos do ponto de vista tecnológico e científico, nós vamos também nos distanciando desse passado mítico, talvez, né? Desse passado ideal, o passado áureo, e aí vamos decaindo e nos tornando cada vez mais materializados, cada vez mais fracos, de certa forma. Então, existem em muitas correntes gnósticas essa tentativa de retomar a harmonia que havia no passado. E aí, uma das maneiras disso acontecer é justamente através dessa questão da natureza, porque tinha-se a ideia, pelo menos é defendida em certos ciclos esotéricos, de que o ser humano, antes da civilização, ou seja, antes de se estabelecer, né, de maneira sedentária, em cidades e de formar laços mais consistentes, rígidos, etc., ele vivia em harmonia com a natureza. Era um ser humano que tinha a paz, a tranquilidade, porque ele fazia as coisas de acordo com a maneira como elas deveriam ser feitas. E justamente essa harmonia com a natureza teria sido perdida em grande parte com o advento das inovações tecnológicas. Então, é uma corrente que prega uma volta ao passado, tem um elemento irracional por trás, obviamente, né, como é característico da gnose, mas ela prega uma volta ao passado na tentativa de nós, através desse contato renovado com a natureza, esse contato que foi perdido com a ascensão da civilização, nós possamos, então, alcançar aquele conhecimento que nos levaria a ter a unidade mística com a divindade. Então, seria necessário voltar no tempo para que alcançássemos a evolução, o conhecimento, a gnose, o que quer que seja. Para quem não sabe, né, a gnose, ela gnose ou gnóstico, né, é todo aquele que prega uma doutrina que visa a salvação pelo conhecimento. Então, a justificação do homem se dá por meio do conhecimento. Do conhecimento de quê? É justamente isso que o Gabriel estava explicando, né? Do conhecimento originário, de uma coisa originária que o homem perdeu. Isso tem vertentes cabalistas, né? Tem origem também no Hermes Trismegisto, né? do Antigo Egito. E os autores, por exemplo, perennialistas, né?
dessa direita globalista, especialmente propagada pelo Olavo de Carvalho, também tem, né? Tem grandes marcas aí, o Guinon, né, o Chuon, essas pessoas todas, né, esses autores todos aí, ditos perennialistas, eles pregam, né, isso. Tá? Então, eles buscam um retorno, né, a isso que era originário, que proporcionava justamente uma harmonia. Dentre esses autores gnósticos, nós temos, a gnose é condenada pela igreja, né? Dentro desses autores gnósticos, no idealismo alemão, nós temos um autor chamado Friedrich Hölderlin. Né? O idealismo alemão ele é norteado de gnose. O romantismo alemão, todos esses autores têm realmente influência gnóstica pesadíssima. E o Hölderlin, ele tem em mente que há uma perda de harmonia original, né, com a natureza. E agora se está num conflito. Por quê? Porque houve uma separação entre o homem e a natureza. Houve uma separação dessa harmonia. E essa separação se deu, sobretudo, por meio do exercício intelectivo da capacidade racional humana. Certo? Então, a perda dessa harmonia originária, né, com a natureza e esse conflito, né, foi gerado devido justamente à ênfase na capacidade racional, no que é próprio do homem. Então, ele busca voltar a esse retorno, ou seja, superar esse conflito, né, pela harmonia, por um caminho sensitivo, um caminho de expressões artísticas, poéticas. Né? Então, vai ser muito pela via do sentimento. Só isso será capaz do homem, né, voltar, só isso será capaz de fazer o homem voltar ao estado original, né, essa harmonia originária que ele tinha, né, com esse ser, né, essa coisa aí que eles falam. Né? Que os maçons vão chamar de uma coisa, os gnósticos vão chamar de outra. No fim das contas, é o um, né? É o panteísmo. Né? Já chego nesse assunto. O que acontece aqui é que entra a questão do pulmão amazônico, né, nessas questões. Por quê? E aí talvez, né, você possa falar sobre isso, da manipulação de São Francisco de Assis, nessas questões todas. Né? Porque São Francisco ele foi manipulado e canalizado o seu carisma para ser utilizado de modo totalmente contrário ao que ele foi. Né? Então, um grande reformador da igreja, que deu realmente, Nosso Senhor, deu a ele um carisma tal, para que ele pudesse dar uma vida espiritual, né, para as pessoas, né, para a igreja em geral, por meio da contemplação da criatura para a ascese. Sendo que, ao mesmo tempo, São Francisco ele considerava a vacuidade da criação. Ou seja, que a criação é efêmera, né? Que ela não está com o conteúdo da verdade propriamente dita. Ela não satisfaz o homem plenamente. Então ela tem uma vacuidade aí. E disso não se fala. O que se fala é simplesmente que a criação é a natureza é uma grande questão, né, contemporânea que o ser humano deve se devotar a ela. Então, São Francisco vai perceber que as criaturas são vãs. E a reforma de São Francisco vai ser essa busca contínua, né, de Nosso Senhor nas almas por meio da cruz. E não por meio simplesmente de preencher o homem a partir da natureza, de tudo aquilo que é natural. Você quer comentar algo sobre São Francisco? Né? Sobre esse ponto? Na verdade, de certa forma, um ponto espinhoso, vou mostrar por que já já, mas antes disso, eu gostaria de dizer que São Francisco acredito que ele seja o santo que tem mais filmes sobre ele. Né, eu penso mesmo.
Deve Eu ser estava considerando isso. o que tem mais filmes. Eu já assisti a alguns filmes de São Francisco e tem muitos que ele é retratado como uma espécie de hippie do século XIII, sabe? Aquele sujeito que deu estalo nele assim, agora eu vou viver aqui com a natureza, Pois só querendo é a uma paz. diminuição, né, do quão grandioso ele foi, é uma diminuição total. Não Exato. consegue se fazer um ocultamento, se faz então uma diminuição do papel dele. Uhum. Sem dúvida. E tem até alguns autores assim que falam de São Francisco como sendo um revolucionário. Então, por ele ser uma figura tão icônica, você vai ver muitos adeptos, não é bem uma teologia da libertação, não, mas são pessoas até de fora da igreja, que querem trazer para si o São Francisco de Assis. Ou seja, não, ó, ele era um dos nossos aqui. Vou nem citar o caso do Espiritismo. Né? O Espiritismo fala muito de São Francisco de Assis, mas tem casos assim que são ainda mais exagerados, de pessoas que realmente eram historiadores até, que quando vão falar de São Francisco, colocam como se fosse um sujeito que estava indo contra tudo e contra todos na época, entendeu? E ele pregou uma coisa muito radical, muito à frente do seu tempo e tudo mais. Mas é bem como você disse, eles esquecem da grande dimensão de São Francisco, mesmo que é uma coisa, inclusive, muito, muito típica da teologia franciscana, que é a de você buscar enxergar Deus nas criaturas, ou seja, através da contemplação do mundo criado, você chegar a perceber atributos de Deus. Né? Então, isso daí é bem típico dos franciscanos. Agora, houve um grande problema na teologia franciscana, não muito falado isso daí em meios católicos. Né? O pessoal vem falando muito, sobretudo nesses últimos anos, né? O renascimento do tomismo para cá, tomismo para lá, a psicologia de acordo com a perspectiva tomista, a sociologia de acordo com não sei o que, de acordo com o Santo Tomás de Aquino e tudo mais. Só que também no século XIII houve uma outra corrente muito forte, inclusive eu diria até que foi mais influente do que a corrente tomista, que é a corrente franciscana. Pelo menos assim, a influência dela se fez sentir inclusive fora da igreja. Vamos botar um exemplo claro assim, de Guilherme de Ockham, né? Ele, sem dúvida, é um dos filósofos mais influentes, e talvez até o mais influente, né, que nós temos agora, assim, porque muito das concepções da maneira de enxergar o mundo que o homem moderno tem veio de Que Guilherme de Ockham. é um herético, né? É um herético. Sim, sim, Inclusive sim. tem uma pintura dele no convento de São Francisco, lá em Olinda. Né? Sim, sim. No teto tem uma pintura dele. Ele ainda é muito reverenciado, né, pelos franciscanos de hoje. Então, veja só. Mas aí, a questão a que eu me referia é o fato de que não, não foi possível, até hoje, realizar uma verdadeira síntese entre o pensamento de Santo Tomás de Aquino e o de São Boaventura, ou seja, a teologia dominicana e a teologia franciscana. E elas foram se desenvolvendo como que em paralelo, até que houve o lado tomista, ele se desvirtuou muito rápido, né? Acho que já depois da morte de Santo Tomás foi difícil encontrar quem realmente o entendesse já naquela época, mas o mesmo aconteceu no caso da teologia franciscana, porque vinha ali com São Boaventura, aí daqui a pouco dos Escotos, né, que já é um pensador extremamente polêmico no meio católico, ele vem com uma teoria de conhecimento muito diferente, enfim, a abordagem dele é muito diferente, e depois as coisas degringolam de vez com a chegada de Guilherme de Ockham. E aí, se você pegar os franciscanos ali da época, né, o Roger Bacon, eles começam a analisar muito o mundo físico, inclusive é dito em vários lugares que muito do método científico vem dos franciscanos. Né? Roger Bacon seria uma das figuras principais nisso aí. Principais. Então, você tem ali, já nesse movimento com o Guilherme de Ockham, Roger Bacon, uma,
desvirtuamento da teologia franciscana original e começa a haver mais e mais uma preocupação com o mundo físico em si mesmo. Ou seja, não é mais o mundo físico e sua relação com Deus, mas é como que analisar o mundo físico por ele mesmo. Né? A parte. E como se ele fosse preenchido de algo que vai satisfazer o próprio homem, né? Exato, Não se exato, enxerga essa vacuidade, né? Que São Francisco exato, enxergava. exato. Mas é Tem um... justamente... pode ir. Não, 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 é diga. justamente através dessa teologia franciscana deturpada que vai chegar a essa ideia de que São Francisco era o santo hippie do século XIII. Porque eles vão dar continuidade a essa linha franciscana mais tardia e fazer o trabalho inverso, ou seja, pegar depois a obra, a influência desses outros franciscanos e tentar enxergar São Francisco de Assis à luz deles. Entende o que eu quero dizer? Ou seja, é como se pegasse a teologia de São Francisco, teologia aqui, estou usando no sentido bastante amplo, mas ela fosse dissociada desse elemento vertical, ou seja, a relação de Deus com as criaturas, ficasse só no âmbito das criaturas. E aí ele acaba sendo enxergado como um grande pioneiro da luta pelo ambientalismo, justiça É, a, social, etc. inclusive, né? Esse é um ponto muitíssimo importante porque é a questão da Laudato Si, né? Porque se nós olharmos, né, tem um estudo do padre Pagliarani, né, superior da Fraternidade, São Pio X, que ele fez uma conferência, e essa conferência está no YouTube, realmente muito, muito esclarecedora, muito boa, quase 1 hora de conferência, que ele trata em que o Papa Francisco ele é continuista e em que ele é original. Em quais pontos, né, ele faz uma originalidade. E então ele comenta sobre a Laudato Si coisas realmente muito interessantes. Né? Tudo aqui que eu vou comentar agora pode ser visto lá nessa aula, né, nessa conferência que ele deu, que realmente é um estudo muito profundo sobre o assunto, e uma consideração muitíssimo importante. Por quê? O Papa Francisco, né, ele escolheu o nome de Francisco não por acaso, né? Ele tenta fazer a mesma coisa que São Francisco fez, né? É um grande reformador, né? Que ao mesmo tempo é simpático a quem está fora da igreja. É extremamente simpático, né? As pessoas veem com bons olhos, né? Um papa excelente, não sei o quê, né? Realmente ouve muitas pessoas, né? E é que a gente já começa a ver alguns problemas, né? Nesse sentido de ouvir. Por quê? A Laudato Si, ela é uma expressão muito significativa do Sínodo da Amazônia, né? A ideia de Sim, buscar os povos originários, desse sentimento originário, que a Pachende vai condenar, né? de, um, de uma ecologia integral. E isso baseado numa nova concepção de revelação. Porque Deus ele se revela continuamente na vida do mundo, da natureza. Então, tudo vai se tornar um lugar teológico. sim, é o Hannerianismo. Hã? Hannerianismo. O Karl Rahner ele vai falar Sim, termos parecidos com isso aí. sim. Tudo vai se tornar um lugar teológico. Até o ponto em que chega a comentar no próprio documento, na própria encíclica, que até os jovens são lugares teológicos. Os jovens que estão sempre mudando, que precisa de cuidado, precisa de proteção, precisa de adultos de olho, os jovens são lugares teológicos. Então, há uma nova concepção da fé. Né? Portanto, há também uma nova concepção da missão da igreja. Uma nova moral. E nós vemos isso hoje ainda mais claramente. Né? E há uma aceleração, uma evolução, e se assim se pode dizer, né? Aos modos modernistas, né? Um enriquecimento do dogma. Coisa condenada já por São Pio X na própria Pachende. Então, no parágrafo 245, né,
diz o Papa Francisco, né, na Laudato Si, Deus uniu-se definitivamente à nossa terra. E aí o padre Pagliarani comenta que isso é uma afirmação nova e original. Por quê? Bom, a afirmação imanentista, né? Porque se, por um lado, se tinha o personalismo de João Paulo II, né, antes, agora não é simplesmente o personalismo. Há uma continuidade com relação a isso, mas a afirmação é nova porque a união não é só ao homem, no sentido de que João Paulo II falava, né? A encarnação de Deus, ele se encarna no próprio homem e todo homem já está justificado pela encarnação de Deus. Né? Mas não é só isso. Agora isso é acelerado e colocado para a união da Terra. Deus agora ele se une à própria Terra, né? A divindade se uniu definitivamente à nossa Terra, à natureza mesma. Então o homem, ele acaba, né? Quando peca, o homem acaba que peca contra a própria natureza, já não é mais contra Deus, né? Porque a natureza agora é um lugar teológico, né? É o lugar da divindade. Por isso se deve buscar, né, uma harmonia, né, dizem eles, com o que é originário e expresso por todos os povos. Porque cada povo, né, cada qual a seu modo, com o seu sentimento integral, né, porque o sentimento é integral, né, é o integralismo ecológico. Esse sentimento, ele é, sobretudo, um sentimento que está interligado, como se fôssemos apenas um. A natureza e o homem. Tudo é uma coisa só, tudo é um, tudo é único. Há uma integralidade entre essas duas coisas. E isso é o panteísmo. E aí vem, né, Pachamama, né, bênção de pares, né, que dá para tirar consequências daí sobre esse ponto mais adiante. Mas qual é a grande intuição? Né? Da Laudato Si comenta o padre Pagliarani que é Deus, né, homem e natureza, Deus, homem e a natureza estão interligados. Se eu respeito a natureza como é devido, de modo pleno, eu respeito também a lei de Deus e do próximo. E aqui se junta, né, justamente o personalismo de João Paulo II, que é a relação e a liberdade. Os homens entre si, o exercício dessa própria liberdade. Mas agora, isso é aplicado ao mundo como um todo. Ao mundo como um todo num Deus imanentista. Então toda a natureza vai ser um lugar teológico. Né? Aí vai ter, né, a selva é um lugar teológico, né? O pulmão amazônico, né? O mar vai ser um lugar teológico. A cultura desses povos, né, vai ser um lugar teológico. Então vai se respeitar a identidade daquela cultura que ela é autêntica, que é única, e aquilo vai ser um lugar teológico. Então a juventude vai ser um lugar teológico. Então, tudo isso vai ser como o princípio da teologia. Né? E tudo isso vai se negar de modo consequência, né? Já que se nega o transcendente, se nega até o pecado original. Então, além dessa questão da ecologia integral, há um ponto muitíssimo importante que é a conversão ecológica, que é o seguinte, que a igreja, ela não se torna mais mestra da sabedoria. Ela se torna agora uma discípula. Então, a igreja é passiva. Ela não tem mais nada a ensinar, mas apenas escutar, observar. Né? E deve estar nessa conversão ecológica. Né? Ela deve entrar nessa conversão ecológica. Então, a igreja ela deve se converter e não buscar converter os outros. Então, ela deverá realizar justamente essa harmonia, uma harmonia com o originário, que é expresso por todos os povos. E, para dar o exemplo, se deve fazer o quê? Escutar. Se deve escutar, ter uma atitude passiva. Porque o mundo sempre ensinou algo que a igreja não conhecia ou não conhece, né? Seria algumas questões científicas. De fato, a igreja não tem papel estritamente falando, né, tratar essas questões científicas. Mas, à medida que elas são conexas à fé, a igreja deve abordá-las. Mas
questões científicas que a igreja nunca abordou e precisava abordar porque os seres humanos resolviam, né? Ou seja, não precisava do magistério para poder aplicar aquilo. Então, se o mundo está, né, preparado para tratar essas questões, né, ecológicas, ambientalistas, né, quando a igreja vai tratar, é uma coisa vergonhosa, né? Porque há texto da Laudato Si, por exemplo, essa questão, né, de tratar a juventude como lugar ecológico, né, como lugar teológico, é vergonhoso essas coisas, né? Então, se vê que quando a igreja vai tratar essas questões que não compete a ela tratar, né, como uma questão ecológica, né, entrar nessas disputas, nesse tentar ensinar coisas que ela não tem carisma para ensinar, que o carisma dela é para ensinar as verdades eternas, né, e as diretrizes que têm relação com a salvação do homem, acaba por entrar em questões mundanas, banais demais, e vira piada. E aí, quando eles percebem que a igreja tratou essas questões, e na verdade ela buscou escutar eles para poder tratar essas questões, né, e começa a falar do modo deles, né, incluindo terminologia de documentos, como se fossem coisas do magistério, coisas realmente que fossem importantes para a salvação, mas na verdade são terminologias desses autores mundanos, começa a perceber, tá, se ela não sabe isso, né, talvez ela não saiba outras coisas também. Então, por que não ensinar para ela questões sobre a família, sobre casamento, né, sobre a homossexualidade? Por que não ensinar essas coisas? Né? E aí começam a colocar, por exemplo, né, em dúvida até a função que a igreja dá, né, à mulher, né, o papel da mulher, né, que Deus colocou. Então eles começam a questionar o papel da mulher e colocar a mulher num papel novo, né, como se fosse papel de posto de autoridade, que na igreja hoje em dia já tem. Bênçãos de pares homossexuais. Né? E tudo isso é enriquecido com a concepção de tradição viva. Por quê? Essa concepção de tradição viva, né, a tradição enquanto rio vivo, né, da qual falava Bento XVI, ela é enriquecida por meio da experiência dos valores do mundo, da natureza, dos povos originários que têm a sua cultura identitária. E aí, acontece que Deus, a revelação, ela não terminou, porque as culturas estão sempre se expressando de modo diferente. E continuamente ao longo da história. Então Deus vai se revelando cada vez mais de modo contínuo ao longo da história, porque o mundo é um mundo vivo. Então, comenta, né, o padre Palharani que há uma continuidade com o Concílio Vaticano II, mas também o Papa Francisco vai além, né, nessa encíclica, que é o ponto de que nós já colhemos um fruto maduro, né, verdadeiramente maduro. E a consequência disso tudo, né, para encerrar, né, esse ponto que gostaria de falar, é que há uma dessacralização. Tudo isso vai ajudar, né, ajuda os homens a se libertarem da ideia de que os homens devem se justificar perante um Deus transcendente. Tudo o que é sagrado faz lembrar justamente a transcendência, o que está acima, além do homem, né? Ou seja, o que domina o homem, certo? Mas essas questões, né, colocadas, elas reduzem tudo a um âmbito imanentista, ao império do naturalismo, do humanismo, da falsa noção de misericórdia. Se eu perder de vista, né, esse Deus transcendente, né, ou seja, que alguém vai me julgar, né, que tem alguém que eu devo prestar contas, tudo está perdido, porque tudo vira uma questão imanentista. Então, já não é mais necessário aí, né, ensinar, né, conteúdos, né, ensinar verdades. Portanto, já não precisa mais de magistério.
E aí, cabe à igreja simplesmente escutar. A igreja agora não busca mais converter as pessoas, né? Mas ela própria se converter e aprender a escutar. Então, a missão do sacerdócio fica como? Acabou a missão do sacerdócio. Fica uma questão meramente política. Se reduz tudo a imanentismo e tudo se torna, né, impossível ao homem, né, de conceber um Deus transcendente. Portanto, isso é extremamente importante. Fica impossível ao homem cumprir o ato religioso do qual depende todos os demais, que é justamente a adoração. E aí é um fim trágico, porque o homem ele já não pode mais adorar a Deus, já que é tudo imanente, já que Deus é imanentista. Não existe nada transcendente. Então, não se tem, né, como queria se Joana d'Arc, não se tem mais um Deus que primeiro deve ser servido. Deus aquele que primeiramente deve ser servido. Já não se tem mais isso. E algo realmente muito importante, porque o homem ele é um ser racional. Em última instância, a finalidade racional do homem, essa racionalidade que Deus deu, em última instância, ela serve para o homem adorar de modo voluntário e consciente a Deus. E quando eu pego essa racionalidade e reduzo ela, né, a um fim imanentista, virou o oposto disso. O homem já não consegue mais adorar a Deus. Né? O homem agora, ele busca, né, a sua própria glorificação, o homem busca a própria natureza, e esse originário, que ele não sabe o que é, porque ninguém diz o que é. E não se pode mais falar nada, não se pode mais ensinar. Só se deve agora ouvir. Então, realmente, é um drama, né? Gigantesco, né? Um drama tremendo, né? Essas questões que causam um grande mal, né? Para o orbe católico. Né? Seria esse comentário um pouco longo, né? Mas acho que seria necessário porque tem relação, né, com esse ponto. Tem relação com esse ponto. E gostaria de ouvir o que você tem a dizer sobre isso, né? As considerações sobre essas questões. Só peço um momento só, rapidamente, porque deu algum problema aqui e eu acho que não consigo lhe ouvir. Então, deixa eu me ajeitar aqui. Agora eu consigo. Só tem uma grande chave da interpretação da história que eu acho fantástica, que foi proposta por um católico americano. Rapidamente, Gabriel, só um comentário breve, né? Você falou um ponto, né, muito importante, a questão histórica, né? Aqueles que acham que a história não se ordena para Deus, né? Ou seja, para o que está dito no Apocalipse, né? Estão plenamente enganados, né? Porque tem um começo, né? Que é o Gênesis, e tudo isso se consuma no Apocalipse. Né? Aquilo lá vai acontecer inevitavelmente. É dogma de revelação. Agora, o processo que vai acontecer, né, até chegar a esse momento, né, aí cabe aos homens, né, de algum modo, né, ou acelerar esse processo ou retardar, né, fazendo a vontade de Deus, né. Enfim, né, mas é um ponto importante, né, essas questões. Mas, como eu ia dizendo, teve essa grande chave da interpretação que foi proposta por um católico americano, Steve Ray, que ele havia sido por muitos anos um pastor batista. Ele foi muitos anos um pastor batista e acabou se convertendo ao catolicismo. E ele diz o seguinte, isso daí, inclusive, tem um lema parecido, que é conhecido dos ocultistas, mas eu acho que vai servir do mesmo jeito, que é o seguinte, como no céu, assim na terra. Os ocultistas acho que dizem como em cima, assim embaixo. Mas tem uma coisa que é bem parecida com isso daí. E o que isso significa? É que, segundo Steve Ray,
as pessoas vivem como os seus deuses. Ou seja, elas se comportam como seus deuses. Então, se você pegar o caso do muçulmano, que era o que ele tratava em maiores detalhes nessa palestra, você via que o Deus muçulmano, Alá, é um Deus muito caprichoso, muito voluntarioso, porque a vontade dele é que é soberana. Então, existe essa concepção no islamismo de que nós não devemos questionar a vontade de Deus. Ela é uma vontade inacessível aos homens, em que o certo e o errado é definido pelo próprio Deus e cabe ao homem apenas se submeter a essa decisão dele. Então, você vai ter uma religião de caráter muito voluntarista, que, inclusive, chega até mesmo a algumas contradições, como o exemplo de mentir, né, que é uma prática dos muçulmanos, porque existem diversas declarações de Alá no Corão, que acabam sendo contrárias ou diferentes umas das outras. E aí, isso aí tem motivos políticos também, mas acaba sendo interpretado como da seguinte forma: era porque Alá tem a sua vontade, não cabe a nós questionar. Então, se ele fazia dessa forma, nós podemos fazer também, quando isso nos é útil. Então, mais ou menos isso. Eu estou simplificando muito o tema lá da palestra dele, de Steve Ray, mas é bastante interessante. Eu acho até que tem no YouTube legendado em português. Mas, enfim, as pessoas vivem como seus deuses. Isso aí é muito importante, porque, de acordo com a gnose, existe uma divindade escondida, né? O Deus abscôndito, que estaria acima do Deus pessoal. Então, esse que nós chamamos de Deus, na verdade, para eles não seria o Deus supremo. Haveria a divindade acima dele, de onde teria se originado esse Deus, e essa sim teria os atributos supremos. E a característica essencial da divindade é que ela é una, né? É o um. Então, quando você passa essa questão, essa compreensão do que está em cima, um, para o que está embaixo aqui na Terra, você tem essa tendência gnóstica a querer negar a hierarquia. Então, por exemplo, se formos tratar de um gnosticismo materialista, né, que deve estar mais na mente dos espectadores, assim, para entender melhor o que isso significa. No gnosticismo materialista, temos uma das principais vertentes, o marxismo. Então, vai querer eliminar as diferenças entre burgueses e proletariados, entre ricos e pobres. Aí o feminismo vai tentar negar a diferença entre homem e mulher. Paulo Freire, na educação, negar a diferença entre professores e alunos. A teologia da libertação vai negar a diferença entre sacerdotes e leigos. E assim por diante. Então, é uma espécie de tentativa de homogeneizar as coisas, porque o mundo todo se reduz a um. Ou seja, tudo viria da mesma substância, não monismo. Basicamente, tudo partiria do mesmo princípio, ou no caso dos seres humanos, né, no pensamento da Cabala, de Yehuda Shlag, todos os homens são um só, porque eles são originários da alma de Adam Harishon, o homem primordial, cuja alma se partiu, né, quando ele houve a queda, se partiu em 600 mil pedaços, e aí esses pedaços depois se subdividem, né, de acordo com o pensamento deles, de modo que cada ser humano é animado por uma dessas centelhinhas, dessas fagulhas de Adam Harishon. De modo que eu sou você, eu sou sua irmã, eu sou sua mãe, ou seja, todos nós somos um só. É o E panteísmo. quando eu corrijo, É o panteísmo. quando eu corrijo os defeitos que eu tenho em mim, eu acabo corrigindo o Gabriel que tem dentro de você, o Gabriel que tem na sua irmã, o Gabriel que tem na sua mãe, etc. Então, isso daí, quando todos nós nos corrigíssemos, conseguiríamos, então, restabelecer a harmonia primordial
do um, aquela harmonia prelapsade, diante da queda. Então, veja que quando nós pensamos as coisas dessa forma, conseguimos entender muito desse pensamento revolucionário. Então, por exemplo, o pensamento personalista de João Paulo II, né? Deus tem uma relação com o homem, porque ele se encarnou no homem, tudo pronto. Isso aí tem o paralelo com essa parte da Harley-Chon. Né? Se nós vemos a própria ontologia, né? Prefiro chamar de metafísica, mas eles chamariam de ontologia gnóstica, você vai ver que o ser, para os gnósticos, ele não é, mas ele está sendo, é um constante devir. Né? Ele foi, ele se faleceu. E aí você falou uma coisa muito interessante, né? A igreja deveria ensinar as verdades eternas. Está, mas para esse pessoal não existe verdade eterna, porque tudo se desenvolve na história. Então, tudo é mutável. Tudo muda o tempo todo no mundo, né? Como a onda do mar. Tem aquela música, né, de Tim Maia, pronto. E aqui, inclusive, ele pega... Qual é o filósofo? Heráclito? Sim, Heráclito Heráclito, ele pega as ideias... Ele pega as ideias de Heráclito, né, e coloca ali na música, mas, enfim, isso. Ali exemplifica tudo, todo esse pensamento, né? A questão da evolução dos dogmas. Claro que os dogmas evoluem. Se o ser evolui, o ser, que é o ser, evolui, e o dogma vai evoluir também. Então, tudo passa a ser mutável. E aí, vendo esses dois elementos, né? O da mutabilidade do ser, e o outro, o da unidade da divindade, você consegue entender muita coisa. Então, por exemplo, a igreja, como você mencionou, deixa de ser mestra e ela vai aprender com os demais. Sim, é uma expressão daquela quebra de hierarquia que eu havia falado há pouco. A igreja passa a ser igual com o mundo. Não tem mais diferença. Tudo é lugar teológico. Não existe diferença entre a história sagrada e a profana. Enfim, toda essa quebra de hierarquia, de estrutura, reconsiderar o papel da mulher na igreja. Novamente, essa tendência a voltar para o um. Ou seja, abdicar tudo aquilo que esteja relacionado à hierarquia, a igreja petrina, talvez, né, para usar uma expressão meio carregada, em favor de uma igreja joanina, uma igreja mais do carisma, né, mais da espiritualidade, do que uma igreja institucionalizada, uma igreja forte. Mais então, carismática. Mais carismática, exato. Você consegue entender melhor quando vê essas duas coisas. O ser é devir, portanto, tudo é devir, a história, os dogmas, as verdades, etc. E a questão do um. Né? Tudo é um, então vamos destruir toda a hierarquia. E aí, voltando para a questão do ambientalismo, uma das vertentes é exatamente essa, destruir a diferença do homem e da natureza. O homem é parte da natureza, ele não é o chefe da criação, ele não está acima dela. Ele é mais um, ali junto com os chimpanzés, com os leões, com as baleias, as formigas, os abutres, enfim. Realmente é uma negação total, né, do direito natural, né, da ordem estabelecida por Deus, e tudo isso vai desembocar aí no seio da igreja, né, a própria hierarquia fazendo essas coisas. Realmente é algo muito triste, né? É o drama da salvação das almas, né? A falsificação da verdade em detrimento da salvação das almas.